Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Alguns cristãos fazem a seguinte pergunta: ora, ateus, se Deus é inexistente para vocês, por que sentem raiva dele? Então é sobre isso que veremos hoje. Fiquem ligados. Em 26 de abril de 2018, estreou nos cinemas brasileiros o filme Vingadores Guerra Infinita. E há uma cena em particular que me chamou bastante atenção, porque me fez refletir sobre essa pergunta que alguns cristãos fazem. Então aconteceu o seguinte: os heróis, que são os Vingadores, estavam quase derrotando o vilão, que é o Thanos. E um desses heróis acabou estragando tudo, cagou com o plano todo, né? Ele fez com que o Thanos tivesse vantagem e conseguisse alcançar o seu objetivo. Quem cagou com tudo foi o Peter Quill. E para quem viu o filme sabe muito bem de qual cena estou falando, né? Então, eu senti muita raiva do Peter Quill quando aconteceu isso. Quando eu vi essa cena no cinema, né? Senti muita raiva mesmo do cara. Do porquê que ele fez aquilo, porquê que estragou com um plano que já estava quase dando certo. Mas ao mesmo tempo reconheci que aquilo não passava de uma ficção, de um filme, de encenação, né? Era aquela experiência toda aí que eu vi, era algo que não era real, né? Era falso aquilo, não aconteceu de facto mesmo. Mas por que eu fiquei com raiva igual? Na sequência desse filme, em Vingadores Ultimato, na sala do cinema sentei ao lado de um casal, né? Um casal hétero. E houve uma cena já lá no final, onde um dos heróis principais, o Homem de Ferro, se sacrificou para salvar o universo e derrotar o vilão. A menina chorou, do casal que estava aí do meu lado. Ela chorou com essa cena, porque foi mesmo uma cena triste, né? Mas por que ela gerou esse sentimento, né, de tristeza? Por que ela chorou? Mesmo sabendo que aquilo tudo não passava de uma ficção, que era apenas um filme, né, que não passava tudo de encenação. Ela, pelo menos, né, eu acho, ela tem a noção de que o cara que interpretou o Homem de Ferro ainda está vivo, ainda está vivendo sua vida por aí tranquilamente, né? Mas por que ela chorou quando se deparou com aquela cena, né? Quando teve aquela experiência? Por que algumas pessoas, sentem nojo de alguns filmes, né? Ou algumas cenas de filmes de terror, como, por exemplo, arrancar os órgãos internos, olhos, coisas assim do gênero, né? Cortar alguém vivo. Por que as pessoas sentem nojo mesmo sabendo que não passa de ficção? Por que as pessoas também sentem medo em filmes de terrores, algumas pelo menos, quando vêm, sei lá, monstros, demônios, coisas assim do gênero, cenas assustadoras, mesmo sabendo que não passa tudo de uma ficção? Por que sentem medo? Por que algumas pessoas choram e se emocionam, ficam tristes, começam a lacrimejar, chorar, quando se deparam com cenas tristes e emocionantes em filmes de drama, como por exemplo Titanic? Mas por quê? Se elas sabem que não passa de ficção? O que acontece então? Apesar de nós reconhecermos que o que nós vemos na TV, no caso de filmes, né? Mesmo que seja um filme baseado em factos reais, mas aquilo que está acontecendo no momento, aquela experiência, o facto de nós sabermos que aquilo é uma ficção, não faz com que a gente não se emocione com o que está acontecendo aí, com o que a gente está vendo, né? Porque o cinema tem essa capacidade, os filmes, né? E inclusive filmes muito bem produzidos, muito bem feitos, tem essa capacidade de fazer com que o telespectador, por alguns minutos, segundos, seja lá, vai depender de cada um, né? Seja lá como for, mas faz com que o telespectador, por alguns segundos, esqueça da vida real e mergulhe naquele universo, esteja inserido naquele universo. Inclusive, ações que são feitas por esses personagens, né, de algum modo acabam gerando empatia. Algumas cenas aí, né, que são feitas que tem sempre algum tipo de antropomorfismo, que são feitas por próprios seres humanos também, né, acabam gerando emoção. A gente coloca a empatia naquilo que está acontecendo, sabem, né? A gente cria uma associação com aquilo que está acontecendo, com o que estamos vendo. E gera emoções. O mesmo também acontece com a literatura. Há pessoas que quando estão lendo livros, mesmo sabendo que os personagens e tudo mais são fictícios aí, né? Se emocionam porque eles mergulham naquele universo aí. Mas há quem está lendo e apesar de não mergulhar naquele universo, quando se depara com algumas ações de personagens fictícios, né, que são horrendas, por essa questão da empatia, dele reconhecer que certas coisas que estão sendo feitas aí são erradas, ela acaba gerando sentimentos igual, né? Então um exemplo disso seria o Deus bíblico, o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um personagem que fez coisas horrendas na Bíblia, né? Coisas horrendas pra caramba. Causou dilúvio, ou seja, matou milhares de gente, né? É um genocida, matou bebês nesse dilúvio aqui. Amaldiçoou a humanidade toda.
por causa de dois seres que sequer sabiam distinguir o bem do mal. O que mais que ele fez? Foi omisso com o caso do Jefté, porque Jefté sacrificou a sua filha em nome dele, né? Caso Deus lhe ajudasse a vencer a guerra. Então ele sacrificou sua filha porque venceu a guerra. Matou o filho de Davi, o primeiro filho, um bebê que não tinha nada a ver com o erro dos pais. Inclusive matou de uma forma horrenda, né? Feriu a criança gravemente, fez ela sofrer assim por 6 dias até que viesse morrer no 7º. Que mais que é na lista, né? Mandou matar crianças de peito, ou seja, bebês que ainda amamentavam. Mandou matar mulheres que coabitaram com algum homem, no caso dos midianitas, né? Então, dentro dessas mulheres poderia haver mulheres grávidas. Mandou matar meninos também, dentro dos midianitas. Só que as meninas virgens foram poupadas, né? Onde posteriormente foram distribuídas aí com os caras que venceram a guerra, né? Que era o povo lá dirigido por Moisés, o povo de Deus. E uma parcelazinha foi, né, para esse Deus, né? De pessoa, menina, virgem. Só para vocês ficarem por dentro dos detalhes. Então, apesar de ateus reconhecerem que esse Deus não passa de um personagem fictício, apesar de um ateu também não mergulhar nessa história, né? As ações desse Deus, embora sejam personagens fictícios, causam repúdio. Porque nós temos empatia, né? Nossa empatia para com aqueles que sofreram nas mãos desse Deus faz com que a gente sinta a raiva desse Deus, mesmo neste universo que não passa tudo de uma ficção, que seriam as histórias que estão na Bíblia, né? Ou boa parte das histórias que estão na Bíblia, para ser mais específico. Agora pensem só no seguinte, para finalizar aqui o vídeo. Inclusive isso vale mais para quem cristão está acompanhando. Se você conhece o personagem Thanos, que é o vilão lá da Marvel, né? E falando especificamente no universo cinematográfico, o objetivo dele era dizimar a metade do universo, né? Metade de seres vivos do universo. Vocês têm noção, estão conscientes que ele não passa de um personagem inventado, fictício. Mas se começar a surgir um movimento de pessoas que alegam que ele é real e que procuram também praticar o plano de Thanos, né? Começam a dizimar mesmo as pessoas até reduzir, pelo menos só aqui no planeta Terra, as pessoas até a metade, né? Não importa se é pessoa, planta, animal, racional ou irracional, até a metade. Embora seja algo bem intangível, né? Algo difícil de se alcançar, né? Quem sabe até impossível, mas pensa se surgirem pessoas com esse ideal aqui, por causa de Thanos, né? Como é que vocês reagiriam a isso? Como é que você, cristão, reagiria a isso? Agora, coloca no lugar de Thanos o teu Deus. Mesmo que você não mate pessoas hoje em nome de Deus, né? Mas coloca no lugar do Thanos o teu Deus, o Deus que você acredita. E pense um pouco sobre isso. Até mais, pessoal.